Havendo número regimental, declaro aberta a sessão da Comissão de Constituição e Justiça, proposta de emenda à Constituição número 3 de 2021, a relatoria do senador Alessandro Vieira. A imunidade parlamentar é uma garantia existente em diferentes formatos em todos os países democráticos do mundo. Essa imunidade, antes de ser um direito dos membros do parlamento, deve ser entendida como prerrogativa do próprio parlamento enquanto instituição. Conforme Manuel Gonçalves Ferreira Filho, nos seus comentários à Constituição Brasileira de 88, volume 2, página 45, essas garantias são dadas aos parlamentares, mas em prol do legislativo. Configuram, pois, prerrogativas e não privilégios. Usando as palavras de Guimarães Rosa, na voz do personagem Riobaldo. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, ela esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que a vida quer da gente é coragem. Vossa Excelência teve a coragem cívica de pautar com a urgência devida essa matéria absurda. E eu confio que o plenário da comissão também terá coragem de rejeitar a PEC da blindagem, virando essa página triste do nosso legislativo e homenageando a nítida vontade popular brasileira que clama por mais justiça. É como voto, senhor presidente. Senhor presidente, eu quero aqui fazer um agradecimento aos meus pais. O meu pai, motorista de ônibus, minha mãe semi-alfabetizada, me deram educação. Eu estou falando isso porque quando eu vejo o parlamentar defendendo imunidade parlamentar para quem pratica crime, a liberdade de expressão ela não pode ser utilizada para a prática de crime. É simples assim. Se a Câmara dos Deputados, o Conselho de Ética e o Conselho de Ética desse Senado fosse altivo quando um parlamentar chama qualquer que seja de ladrão, aí sim nós não precisaríamos. Agora, qual o nexo causal entre eu proferir uma palavra dessa, ofendendo uma outra pessoa, praticando crime? Porque os crimes contra a honra estão lá. No artigo 139, calúnia, no artigo 138, calúnia, 139, difamação e 140. Então eu volto a falar, graças a Deus meu pai, motorista de ônibus, me deu educação, porque eu jamais, vocês ouviram, os meus colegas ouviram eu proferindo qualquer palavra para atacar, para praticar crime. Então isso eu tenho aqui essa ressalva. Essa PEC tem que ser sepultada de uma vez por todas. E eu faço um apelo para que seja uma votação por aclamação e unanimidade, para sequer caber recurso para ir para o plenário. Isso foi um escárnio com a população brasileira. Houve uma verdadeira mobilização nacional imediatamente após a votação da Câmara dos Deputados. E aí, a partir de então, o Brasil, em todos os cantos desse país, acabou fazendo vários atos, não é, que ocorreu precisamente no último domingo. E Vossa Excelência, já num primeiro momento, manifestou ser contrário à PEC. A posição de Vossa Excelência, como presidente dessa comissão, acabou criando uma força muito grande no sentido do resultado que nós estamos acompanhando hoje aqui, que claramente nós teremos aí o sepultamento desta PEC. Eu sinto que há um caminho de consenso no dia de hoje da gente enterrar essa PEC que eu diria, poderíamos cravar aqui o título de PEC da bandidagem, porque ela favorece o cometimento de crimes e cria no Congresso Nacional um ambiente para proteger praticantes de diversos tipos de crimes. Nós estamos vendo uma operação que foi feita pela Receita Federal que abrange segmentos diversos da sociedade, como setor financeiro, setor empresas comerciais que comercializam combustíveis e denúncias contra presidentes de partidos, uma série de questões gravíssimas. Imagine se essa PEC é aprovada, o quanto o Congresso Nacional poderia ou abrigaria cometedores de crimes que são muito sofisticados. Portanto, eu acho que nós temos a responsabilidade de chamar o feito à ordem. E no dia de hoje, aqui nesta comissão, como sugeriu o senador Fabiano Contarato, que a gente derrotasse essa PEC da impunidade, da blindagem, da bandidagem, seja lá o nome que a gente queira dar, tudo é coisa ruim. Depois daquelas enormes manifestações do último domingo e de pesquisas que mostraram que mais de 80% da população é contra essa proposta, a mim parece, e é claro, que a máscara caiu. Aqui, obviamente, as pessoas tiveram essa chance de mudar de opinião, mas é claro que a extrema-direita desse país patrocinou essa proposta. E eu digo que a máscara caiu porque o discurso da extrema-direita, ao longo desses últimos anos, foi o discurso que hoje se mostra a hipocrisia. Contra o sistema, contra a corrupção, contra os privilégios
e sempre a recusa de discutir os temas de grande interesse da população, como agora, o imposto de renda, a isenção. Parabéns, senador Renan Calheiros, a Câmara está lá enrolando a proposta que foi mandada pelo governo. Temos que votar aqui a proposta que Vossa Excelência relata. Não se preocupam com nada que diga respeito à vida da população brasileira. E respaldaram essa proposta que cria no Brasil cidadãos de primeira categoria. Disse muito bem aqui o senador Contarato, lembrando que a Constituição brasileira diz que todos são iguais perante a lei. E essa proposta, se aprovada, criaria cidadãos de primeira categoria, que seríamos nós e o restante da população, que muitas vezes não tem direito nem ao processo legal. Na periferia, os negros, as mulheres, os LGBTs, que são muitas vezes assassinados sem a possibilidade de sequer ter direito a responder a um processo. O que se pretendia com isso era que houvesse uma licença prévia para que alguém fosse processado. Era a criação de uma proteção mútua para os parlamentares, apostando no corporativismo. E coisas absolutas, absurdas. Por exemplo, até mesmo a prisão em flagrante por crimes inafiançáveis, teriam que ter uma licença prévia para que o parlamentar pudesse ter a consecução daquela prisão em flagrante. E a extrema-direita concordou e defendeu isso. Agora não está com coragem de votar, mas defendeu isso, votou e comemorou. Até Pai Nosso rezaram lá na Câmara dos Deputados. Então, a máscara efetivamente caiu e nós precisamos enterrar. A posição dos colegas parlamentares, dos colegas deputados, é lamentável de todos os pontos de vista, e de quaisquer partidos que tenham sido todos que votaram favorável a essa PEC. Mas é importante dar os nomes devidos aos bois como eles são. Como essa proposta foi parida lá na Câmara dos Deputados. Ela foi parida de uma articulação, de uma proposta que estava arquivada há algum tempo, em favor da tramitação também da proposta de anistia que o principal partido de oposição defendia lá na Câmara dos Deputados. Então é importante resgatar da Câmara dos Deputados a orientação partidária, para dar o nome como se deve, de como e quem foi responsável pela elaboração, encaminhamento e votação dessa PEC, que é lamentável em todos os sentidos. Um parlamentar não pode dizer para uma deputada, abre aspas, eu não lhe estupro porque você não merece, fecha aspas. Um parlamentar não pode declarar o seguinte, através do voto, abre aspas, através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Só vai mudar se um dia partirmos para uma guerra civil. E fazendo o trabalho que o regime militar não fez. Matando uns 30 mil. Começando com o senhor Fernando Henrique Cardoso, fecha aspas. Um parlamentar não pode fazer isso. Um parlamentar não pode fazer apologia, um parlamentar e ninguém pode fazer apologia à morte de quem quer que seja. Em qualquer momento, em qualquer circunstância. Por isso que a imunidade, ela é material, mas não é absoluta. Eu determino a abertura do painel para vermos o resultado da votação. Aprovada por unanimidade a proposta, o relatório do senador Alessandro Vieira, 26 votos favoráveis, nenhum voto contra.